Veja agora tudo o que vai acontecer no próximo capítulo de Quando Me Apaixono. Constância não vai nada bem, e para piorar as coisas, no capítulo anterior que postamos aqui no canal, termina com Jerônimo que descobre que Augusto roubou uma de suas plantas-mãe da Fazenda Bonita. Qual seria o melhor e maior castigo para Augusto deixar Renata e Jerônimo em paz, serem felizes? Deixem sua opinião logo aqui abaixo. Não se esquece, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu gostei e vamos agora saber tudo que vem por aí bem antes de ir pro ar. Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Nas sobras do capítulo de ontem, Jerônimo jura que vai processar Augusto se ele roubou alguma muda de A bonita. Carlos e Matilde planejam um casamento duplo com Lázaro e Carina. Jerônimo diz ao padre que o doutor está ainda vivo. Augusto, relutantemente, concorda em adiar o pedido de Gonçalo pela mão de Renata em casamento. Vamos para o prato principal da noite. Roberto informa Josefina sobre a condição de Constança. Ela ainda está viva, mas não consegue formar palavras coerentes. Roberta fica um pouco desconcertada com a empolgação de Josefina com a notícia. Agora, elas podem seguir em frente com seu plano mestre para enganar Regina sem nenhum tipo de interferência. Jerônimo explica a situação do doutor ao padre. Na noite em que aquela gambá oleosa supostamente morreu, Jerônimo recebeu um telefonema da prisão. Em seu leito quase mortal, o doutor grasna para Jerônimo por sua ajuda porque Augusto atirou nele. O doutor tem muitas informações sobre Augusto que poderia passar para Jerônimo. Augusto está fazendo um truque sujo. Ele não só quer Renata, ele quer tudo que você possui e eu tenho provas. Fala então, gaguejando, o doutor que se engasga com seu próprio sangue antes que o telefonema seja interrompido. De volta ao presente, Jerônimo diz ao padre que ele e o médico da prisão falsificaram a morte do doutor Álvaro para tirar o assassino de Augusto da trilha. No momento, Álvaro é a única prova que eles têm da vilania de Augusto. O padre promete manter o controle sobre isso. Dado o histórico do padre, todo o povoado saberá em poucas horas. Lázaro pergunta a Ezequiel por que ele lhe mostrou as mudas que Augusto roubou. Jerônimo vai explodir seu topo. Não há como Lázaro manter isso em segredo. A vida de Ezequiel estará em risco se Lázaro dizer pelo menos uma única palavra para Lázaro, que possivelmente contará para Jerônimo. Augusto acompanha Renata de volta à casa de Constância. Provavelmente não é mais uma cena de crime. De qualquer forma, o lado possessivo de Augusto reaparece e Renata quase se encolhe quando ele de repente se despede dela com um beijo. Augusto sente que Renata duvida dele. Ele não pode colocar seus planos em perigo agora. Augusto acha que um incêndio nas terras de Jerônimo seria o próximo melhor movimento para ele fazer, mas ele não pode perder a calma ainda. Honório e Adriana estão um pouco tentando melhorar e entender a Constância. Eles entendem as palavras senhora e mamãe, mas ficam perplexos quando o que ela quer dizer com isso. O monólogo interior de Constância agoniza porque ninguém consegue a entender. Suas vidas também podem estar em perigo. Felizmente, Constância sucumbe aos sedativos e adormece antes que alguém possa estressá-la ou pelo menos entendê-la. Adriana também consegue convencer Honório a deixar Constância por um tempo descansar sozinha. Matias vai para a defensiva quando César aparece no hospital. Quem você pensa que é para estar aqui? Constância ou Adriana? Por Deus, Matias, pare de fazer tudo girar sobre você. Adriana e Honório se juntam a eles na sala de espera e todos arrastam os pés desajeitadamente com essa bagunça. Jerônimo se aprofunda sobre a operação do Dr. Álvaro e pensa: quando Carina souber que Álvaro está vivo, Jerônimo foi para a prisão e descobriu que o doutor estava apenas em coma. O doutor do plantão acaba encurralando então Jerônimo
em um canto quando ele apresenta Jerônimo a um certificado de óbito inventado. Jerônimo se sente desconfortável em ser um cúmplice de um fraude. O plano, se o doutor acordar, eles irão lhe dar um novo nome e transportarão então para outra cidade ou para outra prisão. Se não ele morrer no caminho, né? De qualquer forma, eles poupam Álvaro de uma longa e dolorosa morte por assassinato. Jerônimo sentiu que suas mãos estavam amarradas e tinha que seguir o plano então. Ele até concordou em ajudar a organizar o funeral para que parecesse legítimo. Eles enterraram um outro condenado falecido no lugar do médico. O padre Jerônimo não sabe o que fazer a seguir após tantas informações. Carina pergunta a Lázaro por que ele parece deprimido. Ele preferia falar sobre seu casamento iminente do que seus problemas na fazenda. Lázaro então sugere que eles então vão comprar o anel de casamento. Voltando então para a cena onde está Matias e Honório, Matias e Honório reclamam da presença de César e de seu relacionamento com Adriana. Honório então manda Matias ir atrás de Adriana se ele a ama de verdade, mas Matias fica amuado. Em outra cena, Adriana informa César sobre o estado de saúde de Constância. Ele se preocupa com Constância como uma boa amiga e percebe que sentiu assim com um bom tempo, pois acabou confundindo o que sentia. Não é o mesmo que ele sente por Adriana. Então ela pede a César que saia para que eles possam ter essa conversa em um outro momento melhor. César nunca teve a intenção de se intrometer e sai sem causar nenhuma cena incômoda. Já Matias, que os agride o tempo todo do outro lado da sala. Renata entra no chuveiro e tem um longo pensamento sobre Jerônimo. Ela não pode esquecer os momentos maravilhosos que compartilharam, mas também não pode esquecer os terríveis. Renata se lembra de como Augusto foi útil e apoiador em todo o tempo, até mesmo depois do acidente de carro. Seu coração está dividido entre querer poder e correr para o lado de Jerônimo e fugir dele para sempre. Augusto tem sido sua melhor companhia no momento, mais do que Jerônimo, ou do que Jerônimo já foi por ela. Então ela começa a pensar que Jerônimo no momento só está sendo apenas gentil com ela. Ela fica muito em dúvida sobre tudo o que está sentindo e de todas as reações que ela tem quando está com Jerônimo e de quando está com Augusto. Trocando de cena agora, César teve um surto de tontura logo abaixo da placa de emergência lá do hospital. Isso não é profético, mas até parece, viu? O final dele nessa novela não é nada legal. Uma enfermeira percebe sua tontura e tenta interná-lo, mas César diz que é apenas uma enxaqueca. Roberta faz uma visita a Augusto. Eles devem ser almas gêmeas, uma vez que tem cores coordenadas de roxo. Ele quer um pouco de descanso antes de voltar para a Cruz do Amor. Ela o provoca por não conseguir perceber e nem receber nada de Renata. Ele a critica por não se importar com Constância. Roberta diz que Constância não significa nada para ela, mesmo sendo uma figura materna para Renata. Roberta irrita ao Augusto ao afirmar que Renata está usando o acidente de Constância como pretexto para evitá-lo. Então, eles caem juntos na cama de qualquer maneira. O padre odeia dizer isso, mas Carina ainda não é oficialmente casada com o doutor aos olhos da igreja. Jerônimo diz que eles têm que manter o segredo ou estragar a felicidade de Carina e Lázaro. Enquanto isso, a ignorância é uma bênção enquanto Lázaro e Carina compram anéis. Carina escolhe um enquanto Lázaro tenta comprar outro em segredo como uma surpresa para Carina. Trocando de cena, aquele maldito doutor geme para o doutor da cadeia sobre falar com Jerônimo. O doutor jura que vai usar sua segunda chance para fazer Carina feliz, coisa que sabemos que é impossível estando ao lado dele. O casal inconsciente encontra então o padre e Jerônimo do lado de fora da igreja. Lázaro pede a Jerônimo para ser o padrinho de casamento. Jerônimo muda de assunto sobre ter coisas importantes para fazer e o padre age como um idiota quando Carina tenta fazer Jerônimo explicar o que aconteceu. E então, por falar em coisa ruim, Josefina penhora as joias de Constância por algum dinheiro rápido.
No hospital, o médico de Constância finalmente tem um diagnóstico. Parte do cérebro de Constância ficou gravemente ferido, o que fez então perder o controle sobre os seus braços. Ela então não pode segurar coisas ou escrever. Sua capacidade de falar também está gravemente prejudicada. Constância não consegue se comunicar usando a fala porque o sinal de seu cérebro não está respondendo. O médico não tem certeza se a condição de Constância será temporária ou permanente. Todos trocam olhares preocupados e tristes. Infelizmente, é uma situação em que Constância não consegue falar. Renata se junta ao grupo, enquanto Honório questiona mais ainda o médico. Ele tem poucas coisas encorajadas a dizer. O tempo de recuperação depende muito do paciente. Constância terá de se submeter a terapias de fala e de fisioterapia e terá que aprender a falar novamente. Pode levar de semanas a meses ou anos para atingir a funcionalidade e há alguns que nunca se recuperam. Apesar de tudo isso, Constância vai conseguir deixar o hospital no dia seguinte. Renata conforta Honório como uma para-choque de uma Constância mais saudável e feliz. Lá no centro, Regina garante a Inês que Constância vai se recuperar. Regina ajudará na fisioterapia de Constância de todas as maneiras que ela puder. Josefina chama então para torturar Regina. Você tem menos de 24 horas para entregar meu dinheiro. Regina dá sua palavra de que encontrará Josefina no dia seguinte. Josefina brinca que ela pode ou não aparecer. Inês arranca de Regina que foi Josi quem ligou. Regina admite que Jerônimo emprestou-lhe o dinheiro para pagar Josi. Regina diz que tem certeza de que ela se reunirá com sua filha logo em breve. Honório, Renata, Matias e Adriana visitam Constância e realmente se comportam adequadamente desta vez. Renata e Adriana vão ficar na casa para ajudar Constância a se recuperar. Honório promete que todos serão muito pacientes para tentar entender quando ela falar. Constância sorri e começa a chorar com essa demonstração de amor. Roberto e Augusto se refrescam. Ela sugere saber algo sobre Renata que beneficiará Augusto quando ele descobrir o que é. Mais tarde, Augusto liga para Renata e fala sobre o quanto a ama. Renata admite que não sente o mesmo por ele, então Augusto diz que tem esperança de que um dia ela possa sentir sim. Jerônimo faz contato com Marina. Ele se desculpa por ter ficado amarrado. Marina avisa Jerônimo que, se ela não for prioridade na vida dele, eles deveriam romper imediatamente. Jerônimo diz que perdeu o avião devido a uma emergência, não por desinteresse. Ele quer começar uma nova vida com ela. Marina pede para ele prometer que, se não conseguir superar Renata, tem que contar para ela. Jerônimo concorda e terminamos então com um beijo dos dois. Então essas foram as emoções do próximo capítulo de Quando Me Apaixono. Se pintou alguma dúvida ou curiosidade, comenta aqui abaixo. Espero que vocês estejam gostando de nossos spoilers. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidades de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.